Capítulo 4. Oh, Circulo da Bomba. Muitas vezes, eu pensava em mim mesmo como um território. Um país ou, no mínimo, uma cidade. Era como se as ideias que eu tinha, os cursos de ação que tomava, fossem que nem as diferentes medidas políticas que os países assumem. Sempre me pareceu que as pessoas não votam num novo governo porque elas realmente concordam com a sua política, mas só porque querem uma mudança. De alguma forma, elas acham que as coisas vão ser melhores com um pessoal novo. Bom, as pessoas são estúpidas, mas essas coisas sempre parecem ter mais a ver com humores, caprichos e atmosfera social do que com argumentos bem pensados. Consigo sentir o mesmo tipo de situação se passando na minha cabeça. Às vezes, os pensamentos e as sensações que tenho não concordam uns com os outros, então acho que devo ter um monte de gente diferente no meu cérebro. Por exemplo, há uma parte de mim que se sente culpada pela morte de BLYTH, Paul e Esmeralda. Essa mesma parte agora sente culpa por ter se vingado de coelhos inocentes só por causa de um coelhão selvagem. Mas eu comparo isso a um partido de oposição no parlamento ou a críticas da imprensa. Agem como uma consciência, um freio, mas não estão no poder e dificilmente vão assumi-lo. Outra parte de mim é racista, provavelmente porque eu quase nunca encontro gente de cor e porque o que sei delas chega a mim pelos jornais e pela televisão, onde negros costumam ser referidos por número, se como culpados até que se prove o contrário. Essa parte em mim ainda é bastante forte, ainda que eu saiba, claro, que não existe nenhum motivo lógico para o ódio racial. Sempre que vejo gente de cor em Porteneio, comprando lembrancinhas ou parando para um lanche, torço para que eles me perguntem algo para eu poder mostrar quão educado sou, e como meu lado racional é mais forte que os instintos estúpidos ou que o costume. Por isso mesmo, não existia nenhuma necessidade de me vingar dos coelhos. Nunca existe, nem no mundo lá fora. Eu acho que as represálias contra pessoas que têm ligações tênues ou muito distantes com aquelas que cometeram algum erro, na verdade, só servem para fazer com que o indivíduo que está se vingando se sinta bem. Tipo a pena de morte. Você quer pena de morte porque ela faz com que você se sinta melhor, não porque seja uma medida de restrição ou qualquer besteira assim. Pelo menos os coelhos não vão saber que Frank Kaldami fez o que fez a eles, do jeito que um grupo de pessoas sabe sobre o que os bandidos fizeram, com a vingança resultando no efeito contrário ao desejado, estimulando mais do que pondo um fim à resistência. Pelo menos eu admito que fiz tudo para reforçar meu ego, recuperar meu orgulho e me dar prazer, não para salvar a nação, garantir justiça ou honrar os mortos. Então, há partes de mim que estavam rindo com certo escárnio na cerimônia de nomeação do novo estilingue. No território da minha cabeça, é como se intelectuais em um país zombassem de uma religião, ainda que não pudessem negar o efeito de massa que ela tem sobre as pessoas. Na ceremonia, ante o metal, e baracha o plástico do novo equipamento com será duvido, catero, sangue, urina, felpo umbilical e cricada, unhadu pe. Batizei-o atirando com o estilingue, vazio numa vespa sem asas que se arrastava pela fábrica, e também com um tiro no meu pé descalço, que ficou marcado. Partes de mim acham tudo isso um absurdo, mas são uma minoria ínfima. O restante de mim sabe que esse tipo de coisa funciona. Que me dá poder, faz de mim parte do que possuo e de onde estou. Faz eu me sentir bem. Encontrei uma foto de Paul bebezinho num dos álbuns que guardo no sótão, e depois da cerimônia, escrevi o nome do novo estilingue nas costas da foto, pressionei-a contra uma bolinha de aço e prendi com uma fitinha. Depois desci para fora do sótão e da casa, rumo à garoa gelada de um novo dia. Fui até as ruínas da Doca Velha, no extremo norte da ilha. Estirei a borracha até quase o máximo e lancei a bolinha amarrada à foto, chiando e girando, no meio do mar. Não vi onde caiu. O estilingue ficaria salvo enquanto ninguém soubesse seu nome. Isso não ajudara o destruidor negro, é claro, mas ele tinha morrido por causa de um erro meu, e meu poder é tão forte que, quando dá errado, o que quase nunca acontece, mesmo as coisas em que investi bastante proteção se tornam vulneráveis. Outra vez, na cabeça território, eu sentia raiva por ter cometido aquele erro e uma determinação de não deixá-lo acontecer de novo. Era como se um general que tivesse perdido uma batalha, ou um território importante, recebesse uma punição, ou um tiro. Bom, eu tinha feito o que podia para proteger o novo estilingue, e mesmo que estivesse triste pelo que acontecerá nos campos de Coelho, e pela perda de uma arma confiável com tantas honras de batalha no seu nome, para não falar de um pedaço considerável do orçamento da defesa, pensava que tinha sido melhor assim. A parte de mim que cometera o erro com o coelhão, deixando-o levar a melhor por um momento, poderia ainda estar por perto, se não fosse por aquela situação difícil. O general incompetente, ou desencaminhado, fora dispensado. A volta de Eric poderia exigir que todo o meu poder e todos os meus reflexos estivessem no auge da eficiência. Ainda era bem cedo, e embora a neblina e a garoa pudessem ter me abrandado um pouco, eu ainda me sentia bem e confiante pela cerimônia de nomeação. Tive vontade de dar uma corrida, então deixei a jaqueta perto da estaca, onde eu estivera no dia em que Diggs apareceu com as notícias, e prendi o estilingue bem firme na cintura. Apertei as botas, depois de conferir se as meias estavam esticadas e sem dobras, então comecei a correr devagar até a linha na areia batida, entre as algas e marcas da maré. A garoa ia e vinha, e era possível ver o sol de vez em quando, através da neblina e das nuvens, como um disco vermelho e borrado. Um vento fraco soprava do norte, e fui na sua direção.
Pouco a pouco aumentei o ritmo, em uma corrida suave e de passos largos que botou meus pulmões para funcionar direito e deixou as pernas bem dispostas. Os braços, travados no começo, se moviam num ritmo fluido, jogando primeiro um e depois o outro ombro para frente. Respirei fundo, pisando a areia. Cheguei aos braços de rio que trançavam a areia, ajustando meus passos para poder pular por eles sem dificuldade, um salto por vez. Mais uma vez, baixei a cabeça e acelerei. Cabeça e punhos golpeavam o ar, os pés se dobravam, tomavam impulso, firmavam o passo e me impeliam. O ar me açoitava, pequenas rajadas de chuva, fina ardiam ao bater em mim. Meus pulmões se enchiam e esvaziavam, se enchiam e esvaziavam. Torrões de areia úmida se soltavam de minhas solas, voando cada vez mais alto quanto mais eu acelerava, fazendo arcos no ar e se espatifando de volta, enquanto eu corria já longe. Levantei o rosto e joguei a cabeça para trás, oferecendo o pescoço ao vento como um amante, a chuva como uma oferenda. O fôlego arranhava minha garganta, e a leve tontura que eu começara a sentir por causa da superoxigenação diminuiu assim que os músculos supriram meu sangue de energia. Acelerei, aumentando a velocidade enquanto a linha ondulada de algas mortas, e madeira podre, e latas, e garrafas deslizava sob mim. Eu me sentia uma conta num cordão sendo puxado pelo ar, sugado pela garganta, pelos pulmões e pelas pernas, como um pulso de energia contínua. Mantive a aceleração o máximo que pude. Então, quando senti que começava a diminuir, relaxei, voltando a simplesmente correr rápido por um tempo. Arremeti praia afora, as dunas à minha esquerda se movendo como arquibancadas numa pista de corrida. À frente, eu podia ver o círculo da bomba, onde eu pararia ou desviaria. Acelerei de novo, cabeça baixa e gritando por dentro, berrando mentalmente, minha voz como uma prensa, pressionando firme para tirar das pernas um último esforço. Voei pela areia, o corpo dobrado para frente de um jeito louco, os pulmões explodindo, as pernas pesadas. O momento ficou para trás e logo diminuí o ritmo, passando a um trote conforme me aproximava do círculo da bomba, quase tombando dentro dele, me atirando deitado na areia, cansado, ofegante, olhando para o céu cinzento e a garoa invisível, braços abertos no meio das pedras. Meu peito subia e descia, o coração martelava. Um ruído entorpecido encheu meus ouvidos, e meu corpo inteiro formigava e tremia. Os músculos das minhas pernas pareciam estar num tipo de tensão tremida ou dormente. Deixei a cabeça cair para um lado, a bochecha sobre a areia molhada e fria. Imaginei qual seria a sensação de morrer. O círculo da bomba, a perna do meu pai e sua bengala, talvez sua relutância em me dar uma moto, as velas na caveira, as legiões de ratos e hamsters mortos, tudo culpa de Agnes, a segunda esposa do meu pai, e minha mãe. Não consigo me lembrar da minha mãe, porque se lembrasse, eu a odiaria. Do jeito que é, odeio seu nome, a ideia dela. Foi ela quem deixou o Sov levarem Eric para Belfast, para longe da ilha, longe do que ele conhecia. Eles achavam que meu pai era um pai ruim porque vestia Eric como uma menina e deixava ele solto por aí, e minha mãe deixou que o levassem porque ela não gostava de crianças, em geral, e de Eric, em particular. De algum modo, ela achava que ele era ruim para seu karma. Talvez o mesmo desgosto por crianças tenha feito com que ela me abandonasse assim que me deu à luz, e também tenha causado seu retorno unicamente pelo fato de que ela era ao menos em parte responsável pelo meu pequeno acidente. Considerando tudo, acho que tenho bons motivos para odiá-la. Fiquei ali, deitado no círculo da bomba, onde matei seu outro filho, desejando que ela também estivesse morta. Voltei correndo devagar, pulsando de energia e me sentindo ainda melhor do que me sentirá no começo da corrida. Já estava ansioso para sair à noite. Umas cervejinhas e um papo com Jamie, meu amigo, e alguma música barulhenta e suadora no Armes. Dei um pique curto, só para sacudir a cabeça enquanto corria e tirar a areia dos cabelos, e então voltei ao trote calmo. As pedras do círculo da bomba normalmente me deixavam pensativo, e agora não foi exceção, especialmente se considerarmos que fiquei deitado lá dentro como um tipo de Cristo ou algo assim, aberto aos céus, sonhando com a morte. Bom, Pulse foi tão rápido quanto possível. Eu decididamente fui altruísta naquela vez. BLYTH teve bastante tempo para entender o que estava acontecendo, pulando pelo Parque da Serpente e berrando enquanto a cobra furiosa e enraivecida mordia seu cotoco várias vezes, e a pequena Esmeralda pode ter suspeitado do que aconteceria a ela, enquanto era lentamente soprada para longe. Meu irmão Paul tinha 5 anos quando o matei. Eu tinha 8. Já fazia mais de 2 anos que eu matara BLYTH com a víbora, quando vi uma oportunidade de me livrar de Paul. Não que eu tivesse algo contra ele. Eu apenas sabia que ele não podia ficar. Sabia que não poderia me livrar do cão até que ele se fosse. Eric, o coitadinho, e bem-intencionado, e brilhante mas ignorante Eric, ainda achava que eu não podia, e eu não consegui dizer a ele porque eu sabia que podia. Paul e eu tínhamos saído para dar uma volta na praia, na parte norte, em um dia calmo e claro de outono, depois de uma noite de tempestade violenta, que arrancara tábuas inteiras do telhado de casa, derrubado uma das árvores perto do antigo curral, e até arrebentado um dos cabos de sustentação da ponte. Meu pai levou Eric para consertar as coisas e limpar tudo, enquanto eu e Paul saíamos do caminho deles. Sempre me dei bem com Paul. Talvez porque eu soubesse desde pequeno que ele não duraria muito neste mundo, tentava fazer com que o tempo dele fosse o mais agradável possível,
e por isso, acabava tratando-o muito melhor do que crianças costumam tratar seus irmãos mais novos. Percebemos que a tempestade havia mudado muita coisa assim que chegamos ao rio que marca o fim da ilha. Ele estava absurdamente fundo, cavando canais imensos na areia, as ondas de água marrom abrindo vala e arrancando pedaços das margens, sem parar, arrastando-os para longe. Tivemos que seguir direto quase até o mar, no limite da maré baixa, antes de conseguirmos atravessar. Continuamos, eu segurando a mão de Paul, nenhuma malícia no meu coração. Paul cantava sozinho e fazia perguntas daquele tipo que crianças fazem, sobre por que os pássaros não eram todos levados na tempestade, ou por que o mar não transbordava se o rio estava tão cheio. Conforme andávamos pela areia em silêncio, parando para olhar todas as coisas interessantes que a maré trazia, a praia pouco a pouco desapareceu. Onde antes havia areia se esticando como uma linha dourada até o horizonte, agora víamos cada vez mais pedras expostas, até que à distância, as dunas alcançavam um limite de pura pedra. A tempestade havia soprado toda a areia durante a noite, começando bem na margem do rio e continuando para muito além dos lugares que eu nomeara ou mesmo que conhecia. Era uma visão impressionante, que me deixou um pouco assustado no começo, porque era uma mudança realmente enorme, e eu fiquei preocupado que aquilo acontecesse com a ilha, algum dia. Mas eu lembrei do meu pai, falando que aquele tipo de coisa já havia acontecido antes, e que a areia sempre voltava nas semanas ou nos meses seguintes. Paul se divertiu muito correndo e pulando de pedra em pedra, atirando seixos nas poças de água. Poças no meio das pedras eram novidade para ele. Continuamos seguindo pela praia devastada, ainda encontrando pedaços interessantes de lixo na maré, e finalmente, chegando ao que eu pensei ser uma caixa d'água enferrujada, ou uma canoa meio enterrada na areia, quando a vi de longe. Estava atolada em uma porção de areia, inclinada num ângulo bem íngreme, com mais ou menos 1 metro para fora. Paul tentava pegar peixes em uma das poças, enquanto eu olhava para ela. Toquei a lateral do cilindro afilado curioso, sentindo algo bastante tranquilo e poderoso naquilo, ainda que eu não soubesse por quê. Então dei um passo para trás e olhei novamente. Sua forma ficou clara, e enfim pude adivinhar mais ou menos quanto daquilo ainda estava enterrado na areia. Era uma bomba, com o bico para fora. Voltei com cuidado até lá, passando a mão nela devagar e sussurrando, pedindo calma. Era vermelho ferrugem e negra, na sua decadência arredondada, cheirando mal e projetando uma sombra envolvente. Segui a linha da sombra pela areia, subindo as pedras, e me deparei com o pequeno Paul, chapinhando feliz numa poça, batendo na água com uma tábua de madeira quase tão grande quanto ele. Sorri, chamando-o para perto. Está vendo isso? Perguntei. Era uma pergunta retórica. Paul fez que sim, com os olhos arregalados e fixos. Isso, eu disse, é um sino. Que nem aqueles na igreja da cidade. O barulho que a gente ouve aos domingos, sabe? S.I. Logo depois do fé da manhã, Frank. O quê? O barulho depois do fé da manhã de domingo, Frank. Paul tocou suavemente meu joelho com a mãozinha gorda. Concordiae. É, isso mesmo. Sinos fazem aquele barulho. São coisas enormes de metal, oco cheias de barulhos dentro, e deixam os barulhos saírem aos domingos de manhã depois do café. É isso que é. Um fé da manhã. Paul ergueu o olhar para mim com a testinha incrivelmente enrugada. Balancei a cabeça, paciente. Não. Um sino. S de sino, Paul falou com calma, balançando a cabeça e encarando o dispositivo enferrujado. Provavelmente, relembrando alguma lição. Era uma criança esperta. Meu pai pretendia mandá-lo para uma escola de verdade, quando chegasse a hora, e já havia começado a ensinar-lhe o alfabeto. Isso mesmo. Bom, esse sino velho deve ter caído de algum navio, ou talvez tenha encalhado aqui com alguma enxurrada. Já sei o que vamos fazer. Eu vou até o alto das dunas, e você bate nele com seu pedaço de pau, daí eu vejo se consigo ouvi-lo de lá. Vamos fazer isso? Que tal? Vai fazer um barulhão, e você provavelmente vai ficar com medo. Eu me ajoelhei para ficar com o rosto no nível do dele. O menino fez que não com a cabeça com força, e apertou o nariz contra o meu. Não. Não vou ficar com medo, gritou. Eu vou. Estava prestes a passar direto por mim e acertar a bomba com o pedaço de madeira. Já o havia levantado bem acima da cabeça e tomado fôlego, quando me virei e o agarrei pela cintura. Ainda não, falei. Espere até eu estar bem longe. É um sino velho, pode ter sobrado só um barulho dentro. Você não quer desperdiçá-lo, quer? Paul tentou se livrar de mim, e a expressão no seu rosto mostrava que ele não se importaria em desperdiçar nada, contanto que pudesse bater no sino com sua tábua de madeira. Tá, ele disse, e parou de se contorcer. Larguei-o. Mas posso bater com muita, muita força. Com toda a força que você tiver, quando eu acenar do alto daquela duna ali. Certo. Posso drenar? Treine batendo na areia. Posso bater nas poças? Pode. Treine batendo nas poças d'água. Ótima ideia. Posso bater nesta poça? Apontou com o pedaço de pau para a poça lamacenta em torno da bomba. Sakuri Akabika. Não, isso pode deixar o sino bravo. E ele franziu a testa. Os sinos ficam bravos. Ficam, sim. Estou indo agora. Você bate no sino com bastante força, e eu ouço o barulho bem forte, certo? Sam, Frank.
Não vai bater no sino antes que eu acene, vai. Ele negou com a cabeça. Palm 2. Ótimo. Não vou demorar. Virei-me e corri para as dunas num ritmo lento. Sentia uma coisa estranha. Olhei em volta enquanto corria, conferindo se não havia ninguém por perto. Apenas algumas gaivotas voavam pelo céu rajado de nuvens. Quando olhei para trás, sobre o ombro, vi Paul. Ele ainda estava perto da bomba, golpeando a areia com a tábua, segurando com as duas mãos e descendo o braço com toda a força, pulando e gritando ao mesmo tempo. Corri mais rápido, passando pelas pedras até a areia firme, depois pela subida de areia dourada, fina e seca, e de lá para a grama no topo da duna mais próxima. Cheguei ao topo e olhei para a areia e as pedras, onde Paul estava, um pontinho contra o brilho refletido pelas poças e pela areia úmida, encoberto pelo cone de metal, inclinado às suas costas. Fiquei de pé, esperando até que ele me visse, dei mais uma olhada em volta, e então acenei com a mão bem alta e me atirei no chão. Enquanto estava deitado lá, esperando, percebi que não tinha dito a Paul onde ele devia bater na bomba. Nada aconteceu. Fiquei deitado, sentindo minha barriga afundar lentamente na areia do topo da duna. Dei um suspiro e resolvi olhar. Paul era uma marionete distante, se sacudindo e pulando, e jogando os braços para trás, e golpeando a lateral da bomba repetidas vezes. Eu conseguia ouvir seus berros enérgicos por sobre o sussurro do vento na grama. Merda, disse a mim mesmo, e apoiei o queixo com a mão bem na hora que Paul, depois de olhar rapidamente na minha direção, passou a atacar o nariz da bomba. Ele bateu uma vez antes de eu tirar o apoio do queixo e me preparar para me proteger. Paul, a bomba, sua pequena pocinha e todas as coisas por uns 10 metros subitamente desapareceram numa coluna de areia, fumaça e pedras voando, tudo detonado de uma vez, por dentro, naquele momento breve e ofuscante da explosão. A torre ascendente de destroços cresceu e se espalhou, voltando a cair no momento em que a onda de choque me atingia na duna. Eu percebia vagamente que as dunas próximas desmoronavam um pouco. Então, o barulho cobriu tudo, um estrondo cortante e ruidoso de trovão. Vi um círculo aumentando a partir do centro da explosão, conforme os destroços caíam de volta à terra. A coluna de gás e areia foi soprada pelo vento, escurecendo o solo sob sua sombra e criando uma cortina de fumaça, como aquelas que se veem em nuvens muito carregadas às vezes, quando a chuva começa a cair. EUJA Konskia Anksergar a cratera. Corri para lá. Parei a UNS 50 metros da cratera, em Dafjamgant. Não olhei diretamente para nenhum dos troços e negócios caídos em volta, só espiando de rabo de olho, querendo e não querendo ver carne ensanguentada ou farrapos de roupa. O barulho ecoou de volta, distorcido, vindo dos morros para além da cidade. A borda da cratera estava marcada por lascas enormes de rochas arrancadas de debaixo da areia. Elas despontavam como dentes quebrados por todo o cenário, apontando para o céu ou tombadas em volta. Assisti a nuvem da explosão ser levada pelo vento através do estuário, dispersa, então me virei e corri de volta para casa. Hoje em dia, posso dizer que era uma bomba alemã de 500 quilos, e que foi abandonada por um avião Re-111 danificado, enquanto tentava voltar à base norueguesa, depois de uma incursão fracassada contra a base de hidroaviões que ficava no fim do estuário. Gosto de pensar que foi a arma no meu abrigo que o acertou e fez com que ele precisasse dar meia volta, abandonando suas bombas. As pontas de algumas daquelas lascas enormes de rocha, incandescente, ainda aparecem acima da superfície da areia, que enfim voltou. Formam o círculo da bomba, o monumento mais apropriado para o coitado do Paul. Um círculo blasfemo de pedra, onde as sombras brincam. Tive sorte, mais uma vez. Ninguém viu nada, ninguém conseguia acreditar que eu tinha feito aquilo. Dessa vez, eu estava perturbado pela dor, dilacerado pela culpa, e Eric precisou cuidar de mim enquanto eu representava meu papel à perfeição, embora seja eu quem fale isso. Não gostei de enganar Eric, mas sabia que era necessário. Não podia contar a ele que eu fizera aquilo, porque ele não teria entendido o motivo de eu ter feito. Teria ficado horrorizado, e muito provavelmente nunca mais seria meu amigo. Então, precisei fazer o papel da criança torturada, que se sentia culpada, e Eric precisou me consolar enquanto meu pai estava de luto. Na verdade, eu não gostara do jeito que Diggs tinha me interrogado sobre o que acontecerá, e em alguns momentos pensei que ele pudesse ter adivinhado, mas minhas respostas pareceram satisfazê-lo. Não ajudava o fato de eu ter que chamar meu pai de tio, e Eric, e Paul de primos. Tinha sido ideia do meu pai, para tentar enganar a polícia sobre meu parentesco, caso o policial saísse fazendo perguntas e descobrisse que eu não existia oficialmente. Minha história era que eu era o filho órfão do irmão mais novo do meu pai, morto há muito tempo e que só passava algumas temporadas mais longas na ilha, sendo jogado de parente para parente até que meu futuro estivesse resolvido. De todo modo, sobrevivi a esse período complicado, e até o mar colaborou dessa vez, tendo subido logo depois da explosão e limpado qualquer pista que eu pudesse ter deixado por lá, pouco mais de uma hora antes de Diggs chegar para inspecionar a cena. A senhora Clamp estava em casa quando voltei, esvaziando o cesto gigante de vime que levava preso à frente da bicicleta antiga, encostada na mesa da cozinha. Estava ocupada enchendo nossos armários, a geladeira e o congelador com a comida e os suprimentos que trouxera da cidade. Bom dia, SRA. Clamp, falei alegremente ao entrar na cozinha. Ela se virou para me olhar.
A senhora Clamp é muito velha e pequena. Olhou-me de cima a baixo e disse, ah, é você é? E voltou-se para o cesto da bicicleta, enfiando as duas mãos lá dentro, tirando dele uns embrulhos grandes enrolados em jornal. Arrastou-se até o congelador, subiu num banquinho ali ao lado, desembalou os embrulhos e deixou à mostra os meus pacotes de hambúrguer congelado, colocando-os no congelador, inclinando-se na direção dele, até que estava quase toda lá dentro. Percebi como seria fácil. Sacudi a cabeça, espantando as ideias estúpidas. Sentei-me à mesa da cozinha para ver a senhora Clamp trabalhar. Como estão as coisas, senhora Clamp? Perguntei. Ah, eu estou bem, ela disse, balançando a cabeça e descendo do banquinho, pegando mais alguns hambúrgueres e voltando para o congelador. Fiquei pensando se ela não congelaria. Tinha certeza de poder ver cristalzinhos de gelo brilhando no buço da velha. Nossa, quanta coisa a senhora trouxe hoje. Estou surpreso por não ter caído no meio do caminho. Você não vai me ver caindo, não? A senhora Clamp balançou a cabeça mais uma vez, foi até a pia, ficou na ponta dos pés e abriu a água quente. Lavou as mãos, enxugou-as no avental xadrez azul e tirou da bicicleta um pouco de queijo. Posso oferecer um copo de alguma coisa, senhora Clamp? Não para mim, respondeu ela, sacudindo a cabeça dentro do congelador, bem perto do compartimento de fazer gelo. Ah, bom, então não vou fazer nada. Vi-a lavar as mãos mais uma vez. Quando ela começou a separar o alface do espinafre, aproveitei para sair e subir para o meu quarto. Comemos o almoço normal de sábado, peixe com batatas do jardim. A senhora Clamp estava na outra ponta da mesa, de frente para o meu pai, e não eu como de costume. Sentei no meio da mesa de costas para a pia, organizando espinhas de peixe em padrões ordenados no prato, enquanto o pai e a senhora Clamp trocavam gracejos bastante formais, quase ritualizados. Fiz um esqueletinho humano com as espinhas de peixe e coloquei um pouco de ketchup em cima, para deixar mais realista. Mais chá, senhor Caldheim? É SRA? Clamp perguntou. Não, obrigado, senhora Clamp, meu pai respondeu. Francis? Ela me ofereceu. Não, obrigado, respondi. Uma ervilha daria um belo crânio verde para o esqueleto. Coloquei-a no lugar. O pai e a senhora Clamp matraquearam sobre isso e aquilo. Ouvi dizer que o policial esteve por aqui, outro dia, se você não se importa que eu mencione isso, disse a senhora Clamp, e tossiu educadamente. De fato, disse meu pai, e enfiou tanta comida na boca que não seria capaz de falar pelo próximo minuto ou mais. A senhora Clamp inclinou a cabeça para o peixe salgado demais e tomou um gole de chá. Cantarolei, de lábios fechados, e meu pai me encarou com os dentes cerrados de um boxeador. Nada mais foi dito sobre o assunto. Sábado à noite no Caldame Arms, e lá estou eu, como de costume, parado no fim da sala cheia, enfumaçada, nos fundos do hotel, com um copo de plástico cheio de cerveja na mão, as pernas um tanto estiradas à minha frente, as costas contra a pilastra recoberta por papel de parede e Jamie, o anão, sentado nos meus ombros. Volta e meia, apoiando seu pinte de cerveja escura na minha cabeça e puxando papo. O que você anda fazendo, Frank? Nada demais. Matei uma porção de coelhos outro dia e continuo recebendo ligações estranhas do Eric, mas é basicamente isso. E você? Não muita. Coisa? Como assim o Eric tá te ligando? Você não soube. Falei, olhando para ele, que se curvou para frente e olhou para baixo. É engraçado olhar rostos de ponta cabeça. Ah, ele fugiu. Fugiu. Psiu. Se as pessoas ainda não sabem, não tem por que contar a elas. É, ele escapou. Ligou para casa umas 2 vezes, se disse que tá vindo para cá. Diggs apareceu, e nos contou no dia que ele fugiu. Jesus! E estão procurando por ele. Foi o que Angus disse. Não apareceu nada no jornal? Pensei que você pudesse ter ouvido alguma coisa. Nada. Caramba! Você acha que vão avisar o pessoal na cidade, caso não consigam pegá-lo? Sei lá. Eu teria dado de ombros. E se ele ainda estiver botando fogo em cachorros? Que merda! E aquelas minhocas que ele tentou fazer as crianças comerem? O pessoal daqui vai ficar maluco. Eu podia sentido balançando a cabeça. Acho que vão manter isso em segredo. Provavelmente acham que podem pegá-lo. E você acha que vão conseguir? Ah, não sei dizer. Ele pode ser doido, mas é esperto. Não teria escapado para começo de conversa, se não fosse, e quando telefonou ele parecia alerta. Alerta Mas Malico. Você não parece tão preocupado assim. Espero que ele consiga. Gostaria de vê-lo de novo. E gostaria de vê-lo fazendo todo o caminho de volta até aqui por quê? Porque sim. Tomei um trago. Merda. Espero que ele não cause nenhum estrago. Pode ser que cause. É só com isso que estou preocupado. Parece que ele ainda não gosta muito de cachorros. Mas as crianças estão seguras, no entanto. Como ele está viajando? Ele contou como está tentando chegar aqui? Ele tem dinheiro? Deve ter algum para conseguir fazer as ligações, mas na maior parte das vezes se está só roubando coisas. Deus! Bom, pelo menos ele não tem como conseguir perdão depois de escapar do manicômio. É, falei.
A banda começou a tocar, um grupo de 4 punks de Inverness chamado Vomits. O vocalista tinha o cabelo moicano e um monte de correntes e zíperes. Agarrou o microfone enquanto os outros 3 maltratavam os instrumentos e berrou. Minha gata me chutou e eu me sinto um mendigão, perdi o emprego, e quando bato uma não consigo gozar não. Firmei mais os ombros contra a pilastra e tomei um gole da cerveja, enquanto Jamie batia com os pés no meu peito e a música barulhenta uivava, ribombando pela sala suarenta. Parecia que ia ser divertido. No intervalo, quando um dos garçons foi até a frente do palco com um balde e um esfregão, no lugar onde todo mundo andava cuspindo, segui até o bar para pegar mais bebidas. O de sempre? Perguntou Duncan detrás do balcão, e Jamie fez que sim. E como é que tá Frank? Indagou ele, servindo uma cerveja lager e uma escura. Tudo certo. E você? Perguntei. Caminhando, caminhando. Ainda precisa de garrafas? Não, obrigado. Já conseguiu bastante para minha cerveja caseira. Mas ainda vamos ver você por aqui, né? Ah, claro, falei. Duncan se estirou para entregar o pint de Jamie e eu apanhei o meu, deixando o dinheiro no balcão ao mesmo tempo. Saúde, meus camaradas, disse Duncan enquanto voltávamos para a pilastra. Algumas cervejas depois, quando o Vomits estava fazendo o primeiro bis, Jamie e eu estávamos dançando, pulando para cima e para baixo, Jamie gritando, batendo palmas, se sacudindo sentado em meus ombros. Não ligo de dançar com garotas quando é pelo meu amigo, apesar de uma vez, com uma garota alta, ele quis que eu fosse junto lá fora para ele poder beijá-la. Só de pensar nos peitos dela contra a minha cara tive vontade de vomitar, e precisei desapontá-lo. De todo modo, a maioria das meninas punk não cheira a perfume, e só umas poucas usam saia, que ainda por cima, costumam ser de couro. Jamie e eu levamos uns empurrões e quase caímos algumas vezes, mas conseguimos terminar a noite sem nenhum arranhão. Infelizmente, Jamie terminou conversando com uma mulher, mas eu estava ocupado demais respirando fundo e tentando fazer o mundo parar de girar, então não dei a mínima. Estou para arranjar uma moto logo, logo. 250, claro, Jamie dizia. Eu estava ouvindo sem prestar atenção. Ele não estava para pegar moto nenhuma, porque não conseguiria alcançar os pedais, mas eu não diria nada, nem se pudesse, porque ninguém espera que as pessoas falem a verdade para as mulheres, se, além disso, é para isso que servem os amigos. A garota, quando consegui vê-la direito, era uma tosca de uns 20 anos, e tinha tantas camadas de maquiagem nos olhos quanto um pavão tem na cauda. Fumava um cigarro francês horrível. Minha colega arrumou uma moto. Seu. Uma Suzuki 185 GT que o irmão dela pilotava, mas ela tá juntando dinheiro para uma Goldwing. Já estavam colocando as cadeiras sobre as mesas e limpando a bagunça, os copos quebrados e os pacotes de salgadinho vazios, e eu ainda não me sentia muito bem. Quanto mais eu ouvia a garota, pior ela parecia. Seu sotaque era horroroso, de algum lugar da costa oeste. Glasgow, eu não me espantaria. Não, eu não arrumaria uma dessas. Pesada demais. Uma 500 seria suficiente. Realmente curto uma moto Guzzi, mas não tenho certeza sobre a tração traseira. Deus do céu, eu estava a ponto de vomitar em cima daquela garota toda, na jaqueta, nos rasgos da roupa, nos zíperes e nos bolsos, e provavelmente arremessaria Jamie para o outro lado da sala, direto nos engradados de cerveja sob os alto-falantes, na primeira golfada, e lá estavam aqueles dois. Compartilhando sonhos motociclísticos absurdos. Quer fumar? A garota perguntou, erguendo um maço para Jamie, passando pelo meu nariz. Continuei vendo rastros e luzes do maço azul, mesmo depois que ela o guardou de volta. Jamie deve ter pego um cigarro, mesmo que eu soubesse que ele não fumava, porque vi o isqueiro erguido, a chama surgindo na frente dos meus olhos, numa chuva de faíscas que se parecia com fogos de artifício. Quase podia sentir meu lobo occipital derretendo. Pensei em fazer algum comentário espertinho para Jamie, sobre o cigarro atrapalhar seu crescimento, mas todos os caminhos do meu cérebro, indo e voltando, pareciam estar repletos de mensagens urgentes vindas das minhas tripas. Podia sentir um revertério horrível lá embaixo, e tinha certeza de que aquilo só poderia terminar de um jeito, mas não conseguia me mexer. Eu estava preso ali como se fosse um espigão entre o chão e a pilastra, e Jamie continuava tagarelando com a garota sobre o ruído que a Triumph fazia a alta velocidade a que chegou às margens do Loch Lomond, certa noite. Você está tipo de férias? Tipo isso, eu e as minhas amigas. Tenho um namorado, mas ele trabalha embarcado. Saquei. Eu ainda respirava com dificuldade, tentando refrescar a cabeça com oxigênio. Não conseguia entender Jamie. Ele tinha metade do meu tamanho, metade do meu peso, ou até menos, e não importava o quanto bebêssemos, ele nunca parecia se afetar. Ele com certeza não jogava fora sua bebida escondido, pois eu ficaria ensopado se ele fizesse isso. Reparei que a garota finalmente havia me percebido. Cutucou meu ombro, e aos poucos compreendi que não era a primeira vez. E ai, falou. Quê? Galbutiei. Você tá bem? Tô. Balancei a cabeça devagar, torcendo para que ela ficasse satisfeita com isso, depois desviei o rosto e olhei para cima, como se de repente tivesse encontrado algo bem interessante e importante para ser olhado no teto. Jamie me cutucou com o pé. Que? Repeti, sem tentar olhar para ele. Vai ficar aqui a noite toda? Hein? Falei. Não. O quê? Você tá pronto? Certo.
Coloquei as mãos para trás, procurando a pilastra, encontrei-a e me empurrei para longe dela, esperando que os meus pés não derrapassem no chão molhado de cerveja. Talvez seja melhor você me deixar descer, meu velho, Jamie falou, cutucando com força. Olhei meio para cima e para o lado de novo, como se o olhasse, e concordei. Deixei minhas costas escorregarem pela pilastra, até ficar praticamente agachado no chão. A garota ajudou Jamie a pular fora. O cabelo ruivo dele e o loiro dela pareciam berrantes, de repente, olhados daquele ângulo e no ambiente agora bem iluminado. Duncan vinha se aproximando com um escovão e um balde grande, esvaziando cinzeiros e esfregando coisas. Lutei para ficar de pé, daí senti Jamie e a garota me pegarem cada um por um braço e me ajudarem a levantar. Eu começava a ver tudo triplicado e me perguntar como podia ser isso, se eu só tinha 2 olhos. Não sabia ao certo se estavam falando comigo ou não. Soltei um só para o caso de estarem, e senti-me conduzirem até o ar fresco lá fora, pela saída de emergência. Eu precisava ir ao banheiro, e cada passo que eu dava parecia contorcer mais as minhas tripas. Vinha essa imagem horrível do meu corpo dividido quase completamente em 2 compartimentos do mesmo tamanho, um com mijo e outro com cerveja, uísque, batatinhas e amendoim torrado não digeridos, cuspe, catarro, bilis e um pedaço ou 2 de peixe e batatas. Alguma parte doida da minha cabeça imaginou de repente um ovo frito besuntado na manteiga, acompanhado por bacon, colheradas generosas de nata e a gordura escorrendo e deixando manchas pelas beiradas do prato. Lutei contra a ânsia horrível que me subia do estômago. Tentei pensar em coisas agradáveis. Então, quando não consegui me lembrar de nenhuma, tentei me concentrar no que estava acontecendo ao meu redor. Estávamos fora do Armes, andando pela calçada do banco, Jamie de um lado e a garota do outro. A noite estava nublada e fria, com os postes pouco iluminados. Deixamos o cheiro do pub para trás, e tentei arejar um pouco a cabeça. Percebia que estava trocando as pernas, apoiando às vezes em Jamie, às vezes na garota, mas não tinha muito o que eu pudesse fazer com relação a isso. Eu me sentia mais como um daqueles enormes dinossauros antigos, tão grandes que precisavam de um cérebro separado só para controlar as pernas. Era como se eu tivesse um cérebro para cada membro, mas estavam todos de relações cortadas. Vacilei e fui tropeçando o melhor que podia, contando com a sorte e com as 2 pessoas que me ajudavam. Para ser honesto, eu não tinha muita confiança em nenhum deles. Jamie era pequeno demais para me segurar caso eu capotasse, e a garota era uma garota. Provavelmente muito fraca. E, mesmo que não, eu esperava que ela fosse me deixar rachar a cabeça no asfalto, só porque mulheres gostam de ver os homens desamparados. Cês trepam sempre assim? A gente o quê? Jamie respondeu, com quase nada da indignação que deveria, na minha opinião. Você trepado nos ombros dele. Ah, não, é só porque dá para ver melhor a banda. Graças a Deus. Tava pensando que vocês iam mijar trepados daquele jeito. Mas claro. A gente entra no banheiro, daí Frank usa a privada, enquanto eu mijo na descarga de cordinha. Top Ring Candle. Foi a resposta de Jamie, distorcida por um risinho. Eu acompanhava da melhor forma que podia, ouvindo essa besteira toda. Me incomodava um pouco que Jamie, mesmo brincando, falasse qualquer coisa sobre eu ir ao banheiro. Ele sabe que eu não gosto de falar sobre o assunto. Só 1 ou 2 vezes havia me desafiado naquele joguinho interessantíssimo de ir ao banheiro do Caldame Armes, ou de qualquer outro lugar, imagino, e mijar em cima das bitucas afogadas do mictório. Admito que assisti a Jamie fazer isso, e fiquei bem impressionado. O Caldame Armes possuía uma bela arena para esse jogo, com um urinol que parecia uma calha correndo por uma parede inteira, virando por metade da outra e com um ralo só. Segundo Jamie, o objetivo do jogo é levar a bituca empapada do lugar em que ela estiver até o buraco, mantendo o curso o máximo possível. Dá para fazer mais pontos de acordo com a quantidade de azulejos que a bituca ultrapassa, com pontos a mais se você realmente chega até a caçapa, e mais ainda se ela estiver no outro extremo do mictório, com a quantidade de destruição causada. Aparentemente, é bem difícil desintegrar a guimba que sobra do cigarro, e no decorrer da noite, com o número de bitucas despachadas. Também dá para jogar de forma mais limitada, nos mictórios individuais que andam na moda hoje em dia, mas Jamie nunca pôde nem tentar, porque para usá-los, ele precisa se afastar quase 1 metro e mirar de lá a água do joelho. Seja como for, parece um jeito de deixar aquela mijada demorada bem mais interessante. Mas não para mim, por causa da minha má sorte. Ele é teu irmão, ou qualquer coisa do tipo? Nada é meu amigo. Cês sempre ficam assim? Normalmente no sábado à noite. Mentira deslavada, claro. Eu quase nunca fico bêbado a ponto de não andar em linha reta. Teria falado isso a Jamie, se não precisasse me concentrar em colocar um pé na frente do outro. Já não tinha tanta certeza de que vomitaria, mas aquela parte irresponsável e destrutiva do meu cérebro. Só alguns neurônios provavelmente, mas imagino que existam uns poucos em todo o cérebro, e só precisa de um baderneiro para todo mundo levar a má fama. Continuava pensando no prato de ovos fritos com bacon, e a cada pensamento eu quase golfava. Precisei de muita força de vontade para pensar na brisa fresca das montanhas, ou no padrão que a maré deixa na areia molhada. Coisas que sempre me pareceram encarnar a clareza e o frescor, ajudando a distrair meu cérebro do conteúdo no meu estômago. Ainda assim, eu estava desesperado para mijar, mais do que antes.
Jamie e a garota estavam a poucos centímetros de mim, cada um me segurando por um braço, trombando o tempo inteiro, mas minha embriaguez chegará a um ponto. Como se as duas últimas cervejas que virei e o uísque que as acompanhou tivessem chegado às minhas veias, que eu bem poderia estar em um planeta diferente, pela dificuldade que tinha de fazê-los entender do que eu precisava. Andavam um de cada lado, conversando entre eles e falando as coisas mais sem sentido como se fossem de suma importância, e eu ali, com mais cérebro que os dois juntos, com informações da mais profunda natureza, sem conseguir articular nada. Tinha que haver um jeito. Tentei sacudir a cabeça e respirar fundo. Firmei os passos. Pensei com muito cuidado sobre as palavras e como elas são formadas. Conferi minha língua e testei a garganta. Eu precisava me recompor. Tinha que me comunicar. Olhei em volta, enquanto cruzávamos uma rua, vi a placa da Union Street pregada no murinho. Virei para Jamie e para a garota, pigarreei e falei com toda a clareza. Não sei se vocês já compartilharam, ou na verdade se ainda compartilham neste caso, até onde sei, ao menos entre vocês mutuamente, mas com certeza sem me incluir nisso, do engano que eu, por acaso, depositava sobre o sentido daquela placa logo ali, mas o fato é que acreditei que a palavra União designava nessa nomenclatura uma associação de trabalhadores, e isso me pareceu algo bastante socialista para que os fundadores da cidade usassem como nome de uma rua. Então fui tomado pela impressão de que as coisas não estavam ainda completamente perdidas, considerando as perspectivas de uma possível paz ou ao menos um cessar-fogo na luta de classes, caso esse reconhecimento da dignidade de associações de trabalhadores e sindicato encontrasse espaço em placas tão importantes e respeitáveis como essa. Mas tenho que admitir que, infelizmente, fui corrigido dessa ideia deveras otimista quando meu pai, que seu senso de humor descanse em paz, informou que a placa era para a então recente união confirmada entre os parlamentos da Inglaterra e da Escócia, e que os responsáveis locais, em conformidade com centenas de outros conselhos municipais que faziam parte do que até então era um reino independente, estavam celebrando de modo tão solene e decidido, sem dúvidas com vistas às oportunidades de ganhos futuros que uma adesão antecipada ofereceria. A garota olhou para Jamie. Ele disse alguma coisa? Achei que estava só limpando a garganta, Jaime respondeu. Acho que falou-se alguma coisa sobre bananas. Bananas? Disse Jamie, incrédulo, olhando para ela. Não, ela disse, olhando para mim e sacudindo a cabeça. Você está certo. Quanta comunicação, pensei. Estavam os dois tão bêbados que claramente não compreendiam nem mesmo a fala mais correta. Suspirei fundo enquanto olhava primeiro para um, depois para outra, conforme avançávamos devagar pela rua principal, passando por supermercados e semáforos. Olhei para frente e tentei pensar no que diabos eu poderia fazer. Ambos me ajudaram a cruzar a rua seguinte, comigo quase tropeçando ao subir no meio-fio. Tive a súbita consciência da vulnerabilidade do meu nariz e dos meus dentes, se por acaso viessem a se encontrar com o granito da calçada de Porteneio, a qualquer velocidade maior que 1 metro por segundo. Eu e uma amiga estávamos passando pelas trilhas da reserva florestal, morro acima, indo a sei lá, 50 por hora, derrapando como se fosse uma pista de corrida. Caralho! Meu Deus! Eles ainda estavam falando sobre motos. Pra onde é que estamos indo, hein? Pra casa da minha mãe. Se ela ainda estiver acordada, vai fazer um chá pra gente. Sua mãe? TSC. De repente, tive um estalo. Era tão óbvio que não entendia por que não vira antes. Sabia que não havia tempo a perder nem qualquer motivo para hesitação. Eu explodiria a qualquer segundo. Então joguei o peso do corpo para frente e me livrei de Jamie e da garota, correndo pela rua. Eu tinha escapado, tinha dado uma de Eric para poder mijar em paz, num canto tranquilo. Frank! Ah, mas que caralho, dá um sossego pro cara, o que você tem a ver com isso? O chão ainda estava sob os meus pés. Se movendo mais ou menos do jeito que deveria estar. Ouvia Jamie e a garota correndo atrás de mim e gritando, mas já passará pela lanchonete velha e pelo memorial de guerra, e corria cada vez mais. Minha bexiga inchada não estava ajudando muito, mas também não atrapalhava tanto quanto eu temia. Frank! Volta aqui. Frank, para! O que aconteceu? Frank, seu louco do caralho, você vai quebrar o pescoço. Dixa pra lá. Deve ter se escondido. Não. Ele é meu amigo. Frank! Virei a esquina na Bank Street, quase dando de cara com 2 postes, depois virei à esquerda na Adam Smith Street e cheguei até o posto MC Garvey. Derrapei pela entrada, indo me esconder atrás de uma bomba de gasolina, engasgando, arrotando e sentindo a cabeça latejar. Afrouxei a calça e me agachei, apoiando as costas na bomba de gasolina e respirando fundo, enquanto a poça de mijo fumegante corria pelas reentrâncias do chão de concreto. Ouvi passos se aproximando e uma sombra à minha direita. Very me para and care Jamie. Ofegou, colocando uma mão na bomba de gasolina para se firmar, curvando um pouco o corpo para olhar os pés, apoiando a outra mão no joelho e com o peito carregado. ALC, alcancei você, Sentou-se na base da bomba de gasolina e olhou para o vidro escuro do escritório por um tempo. Sentei-me também, escorregando contra a bomba, sacudindo as últimas gotas. Tombei de costas e caí sentado com tudo no chão, depois me ergui e subi as calças. Por que fez isso? Perguntou Jamie, ainda ofegante.
Fiz um sinal qualquer para ele, lutando para apertar o cinto. Estava começando a me sentir mal outra vez, batendo nas roupas para tirar toda aquela fumaça de pub de cima de mim. Foi. Comecei a dizer foi mal, mas a frase se transformou numa ânsia de vômito. Aquela parte antissocial do meu cérebro de repente voltou a pensar em ovos oleosos e bacon, e meu estômago entrou em erupção. Dobrei o corpo, tomado pela ânsia, sentindo as tripas se contraírem como se alguém as amassasse com a mão. De forma involuntária, viva, como deve ser a sensação de uma grávida que tem a barriga chutada pelo bebê. Minha garganta queimou com a força do jato. Jamie me segurou quando eu quase tombava. Fiquei ali como se fosse um canivete meio aberto, lavando o concreto com um barulhão. Jamie me agarrou pelo cinto, para evitar que eu caísse de cara, e pôs a outra mão na minha testa, murmurando alguma coisa. Continuei passando mal, meu estômago começando a doer que nem o inferno. Meus olhos lacrimejavam, meu nariz escorria, e minha cabeça inteira parecia um tomate maduro, prestes a explodir. Tentei respirar entre cada contração, vomitando, tossindo e cuspindo ao mesmo tempo. Ouvia a mim mesmo fazendo um barulho horrível, como Eric ficando louco ao telefone, e torcia para que ninguém passasse e me visse numa posição tão frágil e indigna. Parei, sentindo-me melhor, daí comecei de novo e me senti 10 vezes pior. Jamie me ajudou a ir um pouco para o lado, e caí de joelhos num pedaço razoavelmente limpo do concreto, onde as manchas de óleo pareciam mais antigas. Tossi, forçando o vômito algumas vezes, e me apoiei nos braços de Jamie, trazendo os joelhos até o queixo para aliviar as dores no meu estômago. Melhorou? Perguntou Jamie. Fiz que sim. Joguei o corpo para frente, sentado e apoiando o peso também nos calcanhares, com a cabeça entre os joelhos. Jamie bateu nas minhas costas. Aguenta um pouco, meu velho. Senti-o se afastar por alguns segundos. Voltou com umas toalhas de papel vagabundas que pegou no posto, limpando minha boca com uma e o rosto com outra. Até mesmo as jogou no lixo depois. Ainda que eu continuasse me sentindo bêbado, meu estômago doesse e minha garganta estivesse como se um par de porcos espinhos tivesse saído na porrada dentro dela, eu me sentia bem melhor. Obrigado, dei um jeito de dizer, e tentei me levantar. Jamie me ajudou a ficar de pé. Pai do céu, mas que estado lamentável, Frank. Respondi, enxugando os olhos com as mangas e olhando em volta para ver se ainda estávamos a sós. Dei uns tapinhas no ombro de Jamie e nós dois seguimos para a rua. Caminhamos pela via deserta comigo, respirando fundo, e Jamie me segurando por um cotovelo. A garota tinha ido embora, obviamente, mas eu não lamentava nem um pouco. Por que você saiu correndo daquele jeito? Sakuri Akabika. Precisava mijar. Que? Já me eriu. Por que você não falou? Não consegui. Só porque tinha uma garota com a gente. Não, disse, tossindo. Não consegui falar. Muito bêbado. O quê? Gargalhou Jamie. Assente. Falei. Ele riu de novo e balançou a cabeça. Continuamos andando. A mãe de Jamie ainda estava acordada e fez chá para nós. Ela é uma senhora bem grande que sempre está vestindo um roupão verde quando a vejo, nas noites depois do pub em que, como costuma acontecer, seu filho e eu terminamos na casa dela. A mãe de Jamie não é completamente desagradável, mesmo que finja gostar de mim mais do que sei que gosta. Oh, rapazinho, você não está com a melhor das aparências. Aqui, sente-se enquanto preparo um chá. Pobre coitado. Fui colocado em uma cadeira na sala de estar do apartamento, num conjunto habitacional, enquanto Jamie pendurava nossos casacos. Dava para ouvi-lo pulando no corredor. Obrigado, grasnei, a garganta seca. Aí está, meu bem. Diga, quer que eu acenda o fogo para você? Está com muito frio. Balancei a cabeça, e ela sorriu, anuindo, deu tapinhas em minhas costas e voltou para a cozinha. Jamie se aproximou e sentou no sofá ao lado da minha cadeira. Olhou para mim, riu e sacudiu a cabeça. Que estado? Mas que estado? Apoiou as mãos no sofá e se empurrou para trás, com as pernas esticadas à sua frente. Cansado, desviei o olhar. Desencana, meu chapa. 2 xícaras de chá, e você vai estar bem. Consegui dizer, e estremeci. Fui embora por volta de 1 da manhã, mais sóbrio e inundado de chá. Meu estômago e minha garganta estavam quase normais, apesar da minha voz ainda soar rouca. Desejei boa noite a Jamie e à sua mãe, e caminhei pelas beiradas da cidade, até o caminho de volta à ilha, depois pela trilha escura, às vezes usando minha lanterninha, até a ponte e a casa. Foi uma caminhada tranquila através do brejo, das dunas e dos campos irregulares. Fora os poucos ruídos que fiz no caminho, tudo o que consegui ouvir foram os barulhos distantes dos caminhões de carga pela cidade. Nuvens cobriam quase o céu inteiro, e havia pouco luar, e absolutamente nenhum à minha frente. Lembrei que uma vez, no meio do verão 2 anos antes, quando trilhava esse caminho no fim da tarde, depois de um dia inteiro de caminhada pelas colinas e pela cidade, vi luzes estranhas na noite que se formava, movendo-se no ar bem além da ilha. Elas se agitavam e se moviam de um jeito inacreditável, reluzindo, e mudando o curso, e cortando o céu de um modo sólido e firme, como nada poderia fazer em pleno voo. Parei e as observei por um tempo,
apontando meu binóculo na direção delas e parecendo discernir, de vez em quando, em meio às imagens de luz mutáveis, estruturas à sua volta. Um calafrio percorreu meu corpo e passei a matutar explicações para o que eu estava vendo. Desviei o olhar das luzes, rapidamente, e depois voltei a observar aquelas torres chamejantes ao longe, totalmente silenciosas. Dependuravam-se no céu como se fossem rostos de fogo, olhando para baixo, para a ilha, como algo à espreita. Então, me dei conta do que era aquilo. Uma miragem, o reflexo de camadas de ar em alto mar. Eu estava observando as chamas das plataformas de petróleo, talvez a uma distância de centenas de quilômetros, no Mar do Norte. Olhando outra vez para aquelas formas difusas em torno das chamas, pareciam ser plataformas vagamente refletidas no brilho dos próprios gases. Segui meu caminho feliz depois daquilo, de fato, mais feliz do que eu estivera antes de ver as aparições estranhas, e me veio à cabeça que alguém menos lógico e imaginativo teria chegado rapidamente à conclusão de que havia visto OVNIs. Por fim, cheguei à ilha. A casa estava às escuras. Fiquei ali, olhando para ela, percebendo seus contornos sob um luar pálido e minguante, e pensei que parecia ainda maior do que de fato era. Como a cabeça de um gigante de pedra, uma caveira enorme e banhada pela lua, cheia de formas e memórias, encarando o mar e presa a um corpo vasto e poderoso enterrado na rocha e na areia abaixo. Pronto a se exumar dali em resposta a um comando ou uma sugestão desconhecidos. A casa encarava o mar e a noite lá fora, e segui para dentro. Capítulo 5. O ramalhete de flores. Matei a pequena Esmeralda, porque senti que devia isso a mim mesmo e ao mundo como um todo. Eu havia, no fim das contas, matado 2 meninos, e isso dava às mulheres um tipo de vantagem estatística. Se eu realmente estivesse seguro das minhas convicções, pensei, precisava reequilibrar a balança ao menos um pouco. Minha prima era simplesmente o alvo mais fácil e óbvio. Como sempre, eu não tinha nada contra ela. Crianças não são pessoas de verdade, no sentido de não serem homens e mulheres em miniatura, mas uma espécie separada que, provavelmente, se tornará uma coisa ou outra no devido tempo. Crianças pequenas em particular, antes de serem tocadas pela influência maléfica e insidiosa da sociedade e dos seus pais, são abertamente assexuais e por isso, perfeitamente adoráveis. Eu gostava de Esmeralda, mesmo achando seu nome um tanto piegas, e brincávamos bastante quando ela ficava na minha casa. Era filha de Arvortort e Morag Sov, meus meio-tios por parte da primeira esposa do meu pai. Foi o casal que cuidou de Eric quando ele era mais novo. Às vezes, vinham de Belfast para passar o verão conosco. Meu pai costumava se dar bem com Arvortort, e como eu tomava conta de Esmeralda, eles conseguiam descansar quando vinham de férias para cá. Acho que a senhora Sov ficou um pouco mais preocupada em confiar sua filha a mim naquele verão, o primeiro depois que acabei com a raça do pequeno Paul. Mas, aos 9 anos de idade, eu era com certeza uma criança feliz e bem ajustada, responsável e elogiada, e demonstrava claro pesar quando a morte do meu irmãozinho era mencionada. Tenho certeza de que apenas minha consciência genuinamente limpa permitiu que eu convencesse os adultos à minha volta de que eu era inocente. Inventei até mesmo uma dupla representação, fingindo me sentir responsável pelos motivos errados, e por isso os adultos diziam que eu não devia me culpar por não ter podido avisar Poe a tempo. Eu fui brilhante. Resolvi que tentaria matar Esmeralda antes mesmo que ela e os pais chegassem para o feriado. Eric estava fora, em uma excursão da escola, então seríamos só eu e ela. Era arriscado, tão próximo à morte de Paul, mas eu precisava fazer algo para equilibrar o jogo. Sentia bem lá no fundo, nos meus ossos, eu precisava. Era como uma comichão, algo que não dava para resistir, igual a vez em que dei uma topada com um calcanhar na calçada de Porteneio. Eu precisei bater o outro pé também, mais ou menos com a mesma força, para me sentir bem de novo. Que nem raspar um braço na parede ou num poste. Preciso raspar o outro também, o mais rápido possível, ou pelo menos arranhá-lo com a mão. Em uma série de coisas desse tipo, eu tento manter o equilíbrio, mesmo sem ter ideia do porquê. É simplesmente algo que precisa ser feito. Do mesmo jeito, eu tinha que dar cabo de alguma mulher, para colocar peso no outro lado da balança. Eu começara a fazer pipas, naquele ano. Era 1973, April. Usava várias coisas para construí-las. Varetas, varões, cabides de metal, armações de alumínio e folhas de papel e plástico, sacos de lixo e lençóis, cordas, fios de nylon e barbante, além de tudo quanto é presilha, amarra, pedaço de cordão, elástico e arame, alfinete, parafuso, prego, peças roubadas de plastimodelismo e vários brinquedos. Montei uma manivela com 2 manoplas e uma alavanca, e espaço para meio quilômetro de linha no carretei. Fiz vários tipos de rabiola para as pipas que precisavam delas, uma dúzia de pipas grandes e pequenas, e algumas de acrobacia. Eu as deixava no galpão, e às vezes colocava as bicicletas do lado de fora, cobertas por uma lona, quando a coleção ficava grande demais. Naquele verão, levei Esmeralda para empinar pipa muitas vezes. Deixei que brincasse com uma pequena, de uma linha só, enquanto manobrava com uma acrobata.
Dava uma porção de investidas contra a pipa dela, acima e abaixo, ou rasantes até o chão enquanto ficava na beirada das dunas, demolindo torres de areia enormes que eu construíra antes, depois subindo de novo ao céu, a pipa deixando um rastro de areia atrás de si, da torre destruída. E mesmo que tenha demorado um pouco, e me custado uma ou duas quedas, certa vez consegui demolir um dique com a pipa. Fui dando rasantes que arrancavam um pedaço da barragem a cada investida, pouco a pouco criando uma rachadura na barreira de areia por onde a água podia escorrer, arrasando rapidamente com o dique inteiro e a cidade de areia correnteza abaixo. Então, um dia, eu estava no topo de uma duna, lutando contra o vento que arrastava a pipa, segurando, embicando, ajustando, sentindo e desviando o voo, quando uma das linhas virou quase uma forca no pescoço de Esmeralda. Foi assim que tive a ideia. Eu usaria as pipas. Pensei com calma sobre o assunto, ainda parado ali como se não houvesse nada na minha mente além das manobras automáticas com a pipa, e aquilo me pareceu razoável. Enquanto eu pensava, a ideia foi tomando forma, desabrochando sozinha, desenvolvendo o que por fim compreendi ser o destino da minha prima. Dei um risinho, lembro bem, e arremeti a acrobata contra a grama e as águas, a areia e a arrebentação, voando através do vento e avançando sobre a menina, imediatamente subindo antes de acertá-la, sentada ali, no alto da duna, segurando e às vezes soltando a linha que tinha na mão, ligada ao céu. Ela se virou, sorriu e cerrou os olhos, ofuscados pela luminosidade do verão. Ri também, controlando o que ia no céu acima e o que se passava na minha cabeça, abaixo, de forma igualmente competente. Construí uma pipa enorme. Era tão grande que nem mesmo cabia no galpão. Fiz com armações de alumínio, algumas que encontrara no sótão um tempão atrás, outras que pegara no lixão da cidade. O corpo, a princípio, era de sacos de lixo, mas logo substituí por lona que encontrei também no sótão. Usei uma linha de pesca laranja, forte para o carretei, enrolada numa manopla especial que eu reforçara e completará com um suporte para o tronco. Tinha uma rabiola de folhas de revista trançadas, munição e armas que eu comprava regularmente naquela época. Pintei a cabeça de um cachorro na pipa, com tinta vermelha, porque ainda pensava que meu signo era cachorro. Meu pai dissera muitos anos antes que eu era cachorro porque a estrela Sírio estava no céu quando nasci. Seja como for, era só um símbolo. Saí bem cedinho numa manhã, logo depois do sol nascer e muito antes de qualquer pessoa acordar. Fui até o galpão, peguei a pipa, caminhei bastante pelas dunas e a montei, enfiando um espeque de barraca no chão, amarrando uma corda de nylon nele e pondo a pipa no ar com pouca linha, por um tempo. A brisa estava fraca, e ainda assim, fiquei cansado de tentar controlá-la, e minhas mãos ficaram esfoladas mesmo com as luvas grossas que eu estava usando. Concluí que a pipa serviria, e aguardei de volta. Naquela tarde com o mesmíssimo vento, agora mais frio, soprando através da ilha em direção ao mar do norte, Esmeralda e eu saímos como de costume, parando no galpão para pegar a pipa desmontada. Ela me ajudou a carregá-la pelas dunas, levando as linhas e a manopla com todo o cuidado contra o seu corpinho, fazendo soar a catraca do carretei, até que chegamos a um ponto bem longe da casa. Era uma duna alta com a face voltada para as distantes Noruega ou Dinamarca, com a grama parecendo cabelos caídos no rosto de alguém. Esmeralda foi procurar flores, enquanto eu montava a pipa com uma lentidão solene e apropriada. Ela conversava com as flores, lembro disso, como se tentasse convencê-las a se mostrarem para a coleta, para serem arrancadas e reunidas. O vento soprava seus cabelos loiros sobre o rosto enquanto andava, agachava, rastejava e falava, e eu montava a pipa. Finalmente estava tudo pronto, a pipa montada e largada no chão, como uma barraca caída na grama, verde sobre verde. O vento soprava e panejava a lona, como o som de chicotes que agitassem a pipa e a fizessem parecer viva, a cara de cachorro olhando feio. Desenroli I elin hadanalani komsi I amarla, agitando fio, no. Chame Esmeralda. Ela trazia um punhado de florezinhas e me fez esperar pacientemente enquanto descrevia uma a uma, inventando nomes quando esquecia algum ou simplesmente não sabia. ACDI de forma graciosa, Margarida kami do, e a colloqui na batoira, do bolso esquerdo do meio cusico. Falei que terminara de construir a pipa nova e que ela poderia me ajudar a testá-la ao vento. Ela estava empolgada, querendo segurar as cordas. Concordei, mas disse que obviamente eu seguraria o controle principal. Esmeralda queria segurar as flores também, e eu disse que aquilo talvez fosse possível. Ela falou uau e minha nossa pelo tamanho da pipa e pelo cão feroz pintado nela. Estava sobre a relva balançada pelo vento como uma raia. Impatient, angelando. Peguei as manoplas principais e passei a Esmeralda, mostrando como e onde segurá-las. Tinha feito alças para prender no pulso, contei, para não perder a firmeza. Ela pôs as mãos pelo nylon trançado, segurando uma linha com força e pegando o buquê de florezinha, e a segunda linha com a outra mão. Tomei minha parte das linhas principais e lacei a pipa. Esmeralda saltitava, dizendo para que eu me apressasse e colocasse a pipa no ar. Dei mais uma olhada em volta, e só precisei dar um chute leve na ponta da pipa para que ela levantasse um pouco e fosse levada pelo vento. Corri rapidamente para trás da minha prima, enquanto a linha solta entre ela e a pipa era rapidamente estirada. A pipa se ergueu ao céu como algo selvagem, balançando a rabiola com o barulho de papelão ao vento. Sacudia-se e rangia as armações.
Fiquei atrás de Esmeralda, e segurei as linhas bem por trás dos seus cotovelinhos sardentos, esperando o puxão. As linhas se retesaram, e veio o tranco. Precisei cravar os calcanhares no chão para me manter firme. Trombei contra Esmeralda, e ela berrou. Havia perdido as linhas logo na primeira tensão mais forte, e estava ali parada, olhando para mim e depois para cima, enquanto eu me esforçava para controlar a potência daquilo que estava acima de nós. Ela ainda agarrava as flores, e os puxões que eu dava nas linhas mexiam os seus braços como uma marionete, presos às alças. A manivela estava apoiada no meu peito, com uma cordinha entre ela e as minhas mãos. Esmeralda olhou uma última vez para mim, dando uma risadinha, e eu ri também. Então, soltei as linhas. A manivela acertou suas costas e ela gritou. Depois, foi erguida conforme as linhas subiam, e os laços apertavam seus pulsos. Dei uns passos para trás, em parte para evitar qualquer suspeita caso alguém por acaso visse a cena, em parte porque havia perdido o equilíbrio ao soltar as manoplas. Caí no chão ao mesmo tempo em que Esmeralda o abandonava para sempre. A pipa continuava rangendo, e rangendo, e ergueu a menina céu afora, com manivela e tudo. Fiquei deitado assistindo aquilo por um segundo, então levantei num pulo e corri atrás dela o mais rápido que pude, novamente por saber que seria impossível alcançá-la. Ela gritava e sacudia as pernas com toda a sua força, mas os laços cruéis do nylon nos seus pulsos não a soltavam, a pipa seguia nas garras do vento, e ela já estava totalmente fora de alcance mesmo se eu quisesse alcançá-la de verdade. Corri e corri, me atirando de uma duna e rolando pela encosta que dava para o mar, vendo a minúscula figura se debatendo e sendo içada para cada vez mais longe no céu, arrastada pela pipa. Eu mal conseguia ouvir seus gritos e lamentos, um choro tênue levado pelo vento. Ela voou sobre areia e rochas, na direção do mar, enquanto eu corria, agitado por baixo dela, vendo como o carreteiro dependurado se balançava sob os pés nervosos. O vestido ondulava à sua volta. Ela ganhava altitude e eu continuava correndo, agora ultrapassado pelo vento e pela pipa. Passei pelas poças agitadas na beira do mar e entrei nele até os joelhos. Naquele momento algo caiu dela, algo que parecia sólido à primeira vista, mas que logo se separou e desmanchou. Na mesma hora pensei que ela tivesse mijado nas calças, mas então vi as flores despencando do céu e caindo na água à minha frente, como uma chuva estranha. Eu me arrastei pelo mar até chegar a elas, pegando as que conseguia, desviando o olhar da minha colheita para ver Esmeralda e a pipa isoladas no mar do norte. Passou pela minha cabeça que ela bem poderia cruzar a porra do mar e voltar à terra antes que o vento cessasse, mas concluí que mesmo que isso acontecesse, eu fizera meu melhor e satisfizera a minha honra. Via diminuir cada vez mais, até mudar o rumo e seguir para a margem. Eu sabia que 3 mortes nas redondezas, num período de 4 anos, tinham que parecer suspeitas, e já preparara cuidadosamente a minha reação. Não corri imediatamente para casa, mas voltei para as dunas e me sentei lá, segurando as flores. Cantei umas músicas, inventei histórias, fiquei com fome, rolei um pouco pela areia, coloquei um tanto dela nos meus olhos e tentei parecer o que julgava ser um estado mental deplorável para qualquer menininho. Ainda estava sentado no comecinho da noite, olhando fixamente o mar, quando um lenhador da cidade me encontrou. Era um dos membros do grupo de busca, reunido por Diggs para nos encontrar, depois que meu pai e seus parentes não conseguiram nos localizar e chamaram a polícia. O rapaz veio pelo alto das dunas, assobiando e golpeando casualmente uns pedaços de junco e grama com um bastão. Sequer dei atenção a ele. Continuei encarando o mar e tremendo, agarrado às flores. Meu pai e Diggs vieram logo que o rapaz mandou o aviso pela série de pessoas espalhadas ali nas dunas, mas também não dei atenção a nenhum dos homens. No fim das contas, dúzias de pessoas se aglomeravam em torno de mim, me encarando e fazendo perguntas, coçando as cabeças, olhando para os relógios e observando os arredores. Não dei atenção a nenhuma delas. Formaram novamente um grupo de busca e saíram procurando Esmeralda, enquanto eu era carregado para casa. Ofereceram-me sopa, que eu desejava desesperadamente, mas fingi não perceber. Fizeram perguntas que respondi com um silêncio e olhar catatônicos. Meu tio e minha tia me sacudiram pelos ombros, os rostos vermelhos e os olhos úmidos, mas não dei atenção a eles. Depois de algum tempo, meu pai me levou para o quarto, tirou minhas roupas e me pôs na cama. Alguém ficou comigo a noite inteira no quarto, e fosse meu pai, Diggs ou qualquer outro indivíduo, eu os mantive acordados o tempo todo, deitado em silêncio por algum tempo, fingindo dormir e de repente, gritando a plenos pulmões, caindo da cama e estatelando no chão. Toda vez eu era pegado no colo, ninado e posto na cama. Toda vez fingia dormir e enlouquecia uns minutos depois. Se algum deles falasse comigo, eu permanecia deitado e trêmulo na cama, encarando-os, surdo e mudo. Fiz isso até o amanhecer, quando a equipe de busca voltou sem Esmeralda, e aí me deixei dormir. Levei uma semana para me recuperar, e foi uma das melhores semanas da minha vida. Eric voltou da excursão da escola, e eu passei a falar um pouco, depois do seu retorno. Apenas coisas sem sentido no começo, então algumas sugestões desconexas do que havia acontecido, sempre berrando e ficando catatônico depois. Mais ou menos no meio da semana, deixaram que o Dr. McLennan me visse um pouco, assim que Diggs conseguiu vencer a recusa do meu pai a deixar qualquer um além dele me examinar.
Mesmo assim, meu pai ficou no quarto de cara feia e olhar suspeito, se assegurando de que o exame não extrapolasse certos limites. Fiquei feliz por ele não ter deixado o médico me examinar inteiro, o que compensei ao ficar um pouquinho mais lúcido. No fim da semana, eu ainda tinha o tal pesadelo falso, ficando muito calmo de repente e aí me estremecendo todo, mas já comia mais ou menos direito e respondia a perguntas com alguma boa vontade. Falar sobre Esmeralda e sobre o que acontecerá a ela ainda me dava uns ataques, em que eu gritava e me fechava por um tempo, mas depois de muitas perguntas e paciência, deixei meu pai e Diggs saberem o que eu queria que eles acreditassem ter acontecido. Uma pipa gigante, Esmeralda ficando enrolada nas linhas, eu tentando ajudá-la, a manivela escapando por entre meus dedos, corrida alucinada e, depois, um branco total. Falei que tinha medo de trazer má sorte, de trazer morte e destruição para todos à minha volta, e que também tinha medo de ir para a cadeia, porque as pessoas pensavam que eu matara Esmeralda. Chorei e abracei o meu pai, e abracei até mesmo Diggs, fungando no tecido azul do seu uniforme e quase sentindo-o amolecer e acreditar em mim. Pedi que ele fosse até o galpão, pegasse todas as minhas pipas e tocasse fogo nelas, o que ele prontamente fez, num lugar que hoje é chamado de Várzea da Pipa Cremada. Lamentei pelas pipas, e sabia que teria que desistir de empiná-las para sempre, para que aquilo tudo parecesse real, mas valeu a pena. Esmeralda nunca foi encontrada. Ninguém mais a tinha visto depois de mim, nem pescadores, nem trabalhadores das plataformas de perfuração, de acordo com o que descobriram as investigações de Diggs. Assim, equilibrei um pouco o placar e tive uma semana fantástica, mesmo que puxada, desfrutando daquela atuação. As flores que eu ainda trazia quando me carregaram para casa foram arrancadas dos meus dedos e colocadas num saquinho plástico em cima da geladeira. Descobri-as 2 semanas depois, encarquilhadas, abandonadas e esquecidas. Certa noite, levei-as para o relicário no sótão, e desde então elas ficam numa garrafinha de vidro, aquelas trancinhas amarronzadas de plantas murchas, que nem fita adesiva. Amaceira. Às vezes, me pergunto onde minha prima foi parar, se no fundo do mar, ou encalhada em alguma praia escarpada e deserta, ou soprada montanha acima para ser devorada por gaivotas e águias. Gosto de pensar que ela morreu ainda presa à pipa, voando, que deu a volta ao mundo, subindo mais alto enquanto morria de fome e desidratação, perdendo peso até se transformar, no fim, em um pequeno esqueleto empinado pelos ventos do planeta. Um tipo de holandesa voadora. Mas duvido que essa imagem romântica realmente corresponda à realidade. Passei o domingo quase todo na cama. Depois do porre da noite anterior, queria descanso, muita água, pouca comida e o fim daquela ressaca. Quase resolvi nunca mais ficar bêbado, mas sendo tão jovem, imaginei que aquela fosse uma resolução meio irrealista. Em vez disso, resolvi nunca mais ficar bêbado daquele jeito. Meu pai veio bater a porta, quando não apareci para o café. E qual o problema com você, se é que eu preciso perguntar? Nenhum, grasnei para a porta. Logo, logo passa, meu pai disse, sarcasticamente. E quanto foi que você bebeu ontem? Não muito. Respondeu. Já vou descer, falei, rolando na cama para fazer barulhos que soassem como se eu estivesse me levantando. Era você no telefone ontem à noite? Como? Perguntei à porta, parando de rolar na cama. Era você, não era? Pensei que fosse, tentando disfarçar a voz. No que estava pensando, ligando àquela hora. Ah, não me lembro de ter ligado, pai, de verdade, respondi com cuidado. Você é um idiota, garoto, ele disse, arrastando-se escada abaixo. Fiquei deitado, pensando. Tinha quase certeza de não ter ligado para casa na noite anterior. Estivera com Jamie no pub, depois com ele e com a garota pela rua, daí sozinho correndo, depois de novo com Jamie e posteriormente com ele e a mãe dele, tendo voltado sozinho para casa, quase sóbrio. Não havia nenhum branco na minha memória. Imaginei que tivesse sido Eric a ligar. Dava para perceber que meu pai não falava com ele havia muito tempo, senão reconheceria a voz do próprio filho. Continuei deitado na cama, torcendo para Eric ainda estar solto e vindo para casa, e também torcendo para que minha cabeça e meu estômago parassem de me lembrar do quanto podiam ser desconfortáveis. Olha só para você, meu pai falou, quando por fim desci de roupão para assistir a um filme velho na TV, à tarde. Espero que esteja orgulhoso. Espero que esteja se sentindo um verdadeiro homem. Meu pai balançou a cabeça, lamentando, e voltou à leitura da Scientific America. Sentei-me devagar, numa das poltronas da sala. Fiquei um pouco bêbado ontem à noite, pai, admito. Peço desculpa se isso o aborrece, mas garanto que estou sofrendo. Bom, espero que tenha aprendido uma lição. Faz ideia de quantos neurônios você conseguiu matar ontem à noite? Uns bons milhares, respondi, depois de uma pequena pausa para fazer as contas. Meu pai assentiu com vontade. No mínimo. Bom, vou tentar não fazer mais isso. Sei. Disse meu ânus em voz alta, surpreendendo tanto a mim quanto ao meu pai. Ele baixou a revista, e ficou me encarando com um sorriso sarcástico, enquanto eu pigarreava, abanando a bainha do roupão com toda a naturalidade que podia. Conseguia ver suas narinas se dilatando. Cerveja e uísque, hein? Disse, anuindo para si mesmo e pegando a revista outra vez. Senti meu rosto corar e cerrei os dentes, aliviado por ele ter se recolhido por trás daquelas páginas. Como ele fazia aquilo?
Fingi que nada acontecerá. Ah, aliás, falei, espero que você não se importe, mas contei a Jamie que Eric escapou. Meu pai olhou por cima da revista, sacudiu a cabeça e voltou a ler. Idiota, disse. À noite, após um lanche que não era propriamente uma refeição, subi ao sótão e dei uma olhada pela ilha, através do telescópio, me assegurando de que nada acontecerá enquanto eu descansava. Tudo parecia tranquilo. Saí para uma caminhada rápida no frio, sob as nuvens, indo pela praia até o extremo sul da ilha e voltando. Depois fiquei em casa e assistia um pouco mais de televisão, enquanto a chuva caía soprada por um vento leve, tamborilando nas janelas. Já tinha ido para a cama quando o telefone tocou. Levantei rápido, já que mal deitara quando ele soou, e corri para atendê-lo antes do meu pai. Não sabia se ele ainda estava acordado. Sim, falei, sem fôlego, enfiando a camisa do pijama dentro das calças. Ouvi uns bips, depois uma voz bufou do outro lado. Não. O quê? Eu disse, franzindo a testa. Não, anunciou a voz do outro lado da linha. On? Respondi. Não tinha nem certeza de que era Eric. Você disse sim. Eu falei não ponto. O que você queria que eu dissesse? Portiniel, 531. Certo. Portiniel, 531. Alô. Ok. Adeus. A voz riu, e o telefone ficou mudo. Olhei-o com raiva e pus o fone no gancho. Hesitei. O telefone voltou a tocar, e o atendi no meio do primeiro toque. Comecei, mas os bips estavam soando. Esperei até que parassem e disse, Porteneio, 531. Portiniel, 531, Eric falou. Eu pensava que era ele, ao menos. Sam, e o disse. Sim, o quê? Sim, aqui é Porteneio, 531. Mas pensei que aqui fosse Porteneio, 531. É aqui. Quem fala? É você, sou eu. É de Porteneio, 531 que falam. Sam, gritei. E quem é? Frank called me, respondi, tentando me acalmar. Quem tá falando? Frank called me, respondeu Eric. Olhei em volta para o andar de cima e o de baixo, mas não vi sinal do meu pai. Eric, falei, sorrindo. Resolvi que, acontecesse o que acontecesse, naquela noite eu não o deixaria irritado. Eu desligaria antes de falar qualquer coisa errada que acabasse com meu irmão destruindo outra propriedade pública. Acabei de dizer que meu nome é Frank. Por que este-me chamando de Eric? Qual é Eric? Conheço a sua voz. Sou Frank. Perde-me chamar de Eric. Certo, certo. Vou chamá-lo de Frank. Então quem é você? Pensei por um momento. Eric, arrisquei. Você acabou de dizer que seu nome é Frank. Bem, suspirei, apoiando uma mão na parede e pensando no que responder. Era uma piada. Meu Deus, eu sei lá. Fiz uma careta ao telefone e esperei meu irmão dizer alguma coisa. Seja como for, Eric, disse ele, quais são as novidades? Ah, nada demais. Saí ontem à noite. Fui ao pub. Você telefonou ontem? E eu? Não. Ah. Papai disse que alguém ligou, e pensei que pudesse ter sido você. Por que eu ligaria? Bom, não sei. Dei de Ambrose. Pelo mesmo motivo que está ligando agora. Sei lá. E por que acha que estou ligando agora? Não sei. Pai do céu, você não sabe por que liguei, não tem certeza nem do próprio nome, e ainda errou o meu. Você não é muito esperto, né? Ai caramba, falei, mais para mim mesmo do que para ele. Podia sentir a conversa, seguindo um caminho totalmente errado. Não vai perguntar como eu estou? SM, disse. Como você está? Péssimo. E você? Bem. Por que você está péssimo? Você não se importa de verdade. Claro que me importo. O que aconteceu? Nada que te interesse. Pergunte outra coisa, tipo como está o clima, ou onde eu estou, qualquer coisa. Sei que você não liga para como estou. Claro que ligo. Você é meu irmão. É natural que eu me importe, protestei. Bem naquele instante, ouvi a porta da cozinha se abrir, e segundos depois, meu pai apareceu ao pé da escada, e com a mão sobre a grande bola de madeira esculpida no fim do corrimão, ficou ali, me encarando. Ergueu a cabeça, e a inclinou para o lado, tentando ouvir melhor. Deixei passar um pouco do que Eric dizia, e só entendi. Importa com o que sinto. Toda vez que ligo é a mesma história. Onde você está? É só com isso que você se importa. Não quer saber como anda minha cabeça, só por onde eu ando. Nem sei por que me preocupo, não sei mesmo. Podia nem me dar ao trabalho de telefonar. Que bom. Então é isso, falei, sorrindo para o meu pai lá embaixo. Ele continuava parado, quieto e sem se mexer. Está vendo? É tudo o que você sabe dizer. Que bom. Então é isso. Porra, muito obrigado. Isso mostra o quanto você se importa. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, respondi a ele, então afastei o bocal do fone e gritei. É Jamie outra vez, pai. Por que me preocupo em tentar, sinceramente eu não. Murmurava Eric, aparentemente sem sequer notar o que eu acabará de dizer.
Meu pai também me ignorou, parado na mesma posição, com a cabeça inclinada. Umedeci os lábios e disse, bom, Jamie. O quê? Tá vendo? Já esqueceu meu nome de novo. De que adianta? É isso que eu queria saber. Ah. De que adianta? Ele não me ama. Você, por outro lado, ama, não é? A voz dele se tornava mais fraca e começava a ecoar. Devia ter se afastado do bocal. Fazia parecer que estava falando com alguém na mesma cabine que ele. Claro, Jamie. Com certeza. Sorri para o meu pai e concordei com a cabeça, colocando a mão sob o braço, tentando parecer o mais relaxado possível. Você me ama, não ama, querido? Como se seu coraçãozinho estivesse em chamas por mim, murmurava Eric ao longe. Engoli em seco e sorri de novo para o pai. Bom, as coisas são assim, Jamie. Eu estava falando disso mesmo para o meu pai aqui hoje cedo. Achenei a ele. Você está fervendo de amor por mim, não está, docinho? Meu coração e estômago pareceram colidir um contra o outro quando ouvi uma respiração rápida vindo pelo fone, por trás do murmúrio de Eric. Um leve ganido e alguns barulhos meio úmidos fizeram percorrer calafrios pelo meu corpo todo. Estremeci. Sacudi a cabeça como se tivesse virado uma dose de uísque com tudo. Oh, Salma Figueiva Igenia, a Figueiva Igenia. Meu Deus do céu, tinha um cachorro lá com ele. Não, não. Olha. Escuta. Escuta, Jamie. O que você acha? Falei alto e em desespero, imaginando se o pai percebia os meus calafrios. Meus olhos deviam estar saltando das órbitas também, mas não havia nada a fazer. Estava me esforçando ao máximo para encontrar o que dizer a Eric que o distraísse. Estava pensando que a gente realmente devia convencer William a emprestar o carro velho dele outra vez. O Mini que ele usa para cruzar as dunas de vez em quando, sabe? Foi bem divertido daquela vez, não foi? Àquela altura, minha voz já falhava, minha garganta estava seca. O quê? Do que você está falando? Soou de repente a voz de Eric, outra vez próximo ao bocal. Engoli em seco e sorri de novo ao meu pai, cujos olhos pareciam ter se estreitado um pouco. Você se lembra, Jamie? Pegar o carro do Willie emprestado. Eu realmente queria convencer meu pai aqui, silvei essas palavras, a me arrumar um carro com o qual eu pudesse andar pelas dunas. Você está falando merda. Nunca dirigi o carro de ninguém pelas dunas. Você esqueceu de novo quem eu sou, respondeu Eric, ainda sem escutar o que eu dizia. Parei de olhar para o meu pai e virei o rosto para a parede, ofegando e sussurrando ai, meu Deus, para mim mesmo, longe do fone. Sim. Sim, você está certo, Jamie, continuei, desesperado. O meu irmão ainda está no caminho para cá, até onde sei. Eu e o meu pai aqui estamos torcendo para que ele esteja bem. Seu Bostinha. Você fala como se eu nem mesmo estivesse aqui. Deus, odeio quando fazem isso. Você não faria isso comigo, faria, meu fofinho? Sua voz se afastou de novo, e ouvi barulhos de um cão, de um filhote, se prestasse atenção, ao telefone. Eu comecei a suar. Ouvi passos no andar de baixo, depois a luz da cozinha se apagou. Os passos voltaram, e começaram a subir os degraus. Virei-me rapidamente, sorrindo para o meu pai, que se aproximava. Bom, então é isso aí, Jamie, falei de modo patético, emudecendo tanto metafórica quanto literalmente. Não fique tempo demais nesse telefone, disse meu pai enquanto passava por mim, continuando escada acima. Pode deixar, pai. Gritei animado, começando a sentir uma dor em algum ponto perto da bexiga, dor que costumava sentir quando as coisas estavam ruins, e eu não via qualquer meio de fuga. Afastei de uma vez o fone do ouvido, encarando-o por um segundo. Não conseguia saber se fora Eric ou o cachorro quem fizera o barulho. Alô? Alô? Sussurrei nervosamente, erguendo os olhos para ver se a sombra do meu pai já havia sumido da parede do andar de cima. Veio o grito atrás Stalinha. Tremi e vacilei. Meu Deus, o que ele estava fazendo com aquele bicho? Então o fone caiu, ouvi um grito rogando uma praga, e o fone batendo outra vez e despencando. Seu putinho. Arg. Caralho. Merda. Volte aqui, seu filho da... Alô. Eric. Quero dizer, Frank. Digo, alô. O que está acontecendo aí? Sussurrei, procurando sombras no andar de cima, agachando sobre o telefone e cobrindo o bocal com a mão livre. Alô. Ouvi um estrondo, e então, isso é culpa sua. Explodiu perto do fone, depois outro baque. Pude ouvir alguns ruídos por um tempo, mas, mesmo me esforçando, não dava para identificar o que eram, e podiam ser apenas ruídos da linha. Fiquei em dúvida se devia desligar, e estava quase fazendo isso quando a voz de Eric surgiu de novo, murmurando alguma coisa que não pude entender. Alô? Como é? Perguntei. Ainda esta AI Heim? Perdi o desgraçado. Foi culpa sua. Deus, para que você serve? Desculpa, disse com sinceridade. Tarde demais agora. E me mordeu, o merdinha. Vou pegá-lo outra vez, pode deixar. Filho da puta. Soaram bipes. Ouvi mais moedas sendo usadas. Imagino que você esteja feliz, não está? Feliz por quê? Feliz porque o maldito cachorro fugiu, cuzão.
O quê? E eu? Fingi surpresa. Você não está tentando dizer que sente muito por ele ter fugido, está? Ah, você fez isso de propósito, gritou Eric. Foi de propósito. Queria que ele fugisse. Você não me deixa brincar com nada. Prefere que o cachorro se divirta do que eu. Seu merda. Puto do caralho. Ri de um jeito forçado. Certo, obrigado por ligar, Frank. Até mais. Bati o fone e esperei por um instante, feliz por ter conseguido lidar bem com a situação, apesar de tudo. Enxuguei a testa que estava um pouco suada, e dei uma última olhada para a parede sem sombras acima. Sacudi a cabeça, e me arrastei pela escada. Mal tinha chegado ao último degrau, quando o telefone tocou de novo. Cangiliai. Se eu atendesse, mas se eu não atendesse o meu pai. Voei até lá, atendi e ouvi moedas sendo inseridas, então seu merda. E depois uma série de baques, surdos enquanto o plástico se chocava contra metal e vidro. Fechei os olhos e ouvi os estalos e choques, até que um em especial, terminou com um zunido baixo, que telefones normalmente não fazem. Coloquei o fone no gancho, virei-me, encarei o andar de cima e voltei, cansado, a subir os degraus. Fiquei estirado na cama. Cedo ou tarde precisaria encontrar uma solução mais duradoura para esse problema. Era o único jeito. Precisaria tentar induzir as coisas a partir da raiz de tudo aquilo, o próprio velho Saul. Precisava de algum remédio pesado, senão Eric destruiria cada telefone da Escócia com as próprias mãos, e dizimaria a população canina do país. Antes, no entanto, eu precisaria consultar a fábrica mais uma vez. Não tinha sido exatamente culpa minha, mas eu estava totalmente envolvido e talvez pudesse fazer algo a respeito, com a caveira do velho cão, a ajuda da fábrica e um pouco de sorte. Considerando o estado mental dele, eu não gostava muito de pensar no quão suscetível meu irmão estaria às vibrações que eu viesse a lhe enviar, mas precisava fazer algo. Rezava para que o filhotinho tivesse fugido a salvo. Diabos, eu não culpava todos os cachorros pelo que acontecerá. O velho Saul era o culpado, ele entrará na nossa história e na minha mitologia pessoal como castrador, mas, graças às criaturinhas que enxameavam o estuário, ele agora estava sob o meu poder. Eric era completamente louco, ainda que fosse meu irmão. Ele tinha sorte de que alguém são ainda gostasse dele. Capítulo 6. O solo da caveira. Quando Agnes Caldame chegou, grávida de 8 meses e meio, pilotando sua moto BSA 500 com o guidão recurvado e o olho de Sauron pintado no tanque, meu pai, talvez de modo compreensível, não ficou muito feliz em vê-la. Afinal, ela o abandonara quase imediatamente após o meu nascimento, deixando um bebê chorão nos braços dele. Sumir por 3 anos, sem telefonemas ou sequer um cartão postal, e depois dar as caras na cidade, cruzando-a e atravessando a ponte, com as manoplas de borracha raspando as laterais, carregando o filho ou os filhos de um outro homem, esperando ser recebida, alimentada, cuidada e atendida pelo meu pai, era um pouco demais. Como eu tinha apenas 3 anos, não me lembro de muita coisa. Na verdade, não me lembro de absolutamente nada, assim como não me lembro de nada antes dos meus 3 anos. Mas então, é claro, eu tenho meus bons motivos para isso. Pelo pouco que pude recolher de informações do meu pai, consegui ter uma ideia possivelmente correta do que aconteceu. A senhora Clamp também deixou escapar alguns detalhes, de forma esporádica, ainda que eles não sejam mais confiáveis do que aquilo que meu pai contou. Eric estava fora, na época. Morava em Belfast com o Sove. Agnes, bronzeada, enorme, cheia de colares e envolta numa túnica, decidida a dar à luz em posição de lótus, que dizia ser a mesma posição de quando concebeu a criança, entoando um on, recusava-se a responder às perguntas do meu pai sobre onde estivera por 3 anos, e com quem. Ela lhe respondia que não fosse tão possessivo em relação a ela e ao seu corpo. Estava bem, e grávida, e isso era tudo o que ele precisava saber. Ela foi se alojar no que havia sido o quarto dos dois, a despeito dos protestos do meu pai. Se ele estava secretamente feliz por ela ter voltado, e se por acaso tinha alguma ideia ingênua sobre Agnes ter voltado para ele, não sei dizer. Não acredito que ele seja assim tão enérgico, apesar da expressão ameaçadora que faz quando quer impressionar. Imagino que a natureza obviamente determinada da minha mãe era suficiente para domá-lo. Em todo caso, ela fez o que quis, passando um par de semanas em grande estilo, naquele verão de paz e amor etc. Meu pai ainda tinha as 2 pernas muito boas naqueles tempos, e as usava para correr escada acima e abaixo, entre cozinha e quarto, sempre que Agnes tocava os sininhos costurados na cintura da sua calça jeans, dobrada e pendurada ao lado da cama. Ainda por cima, ele tinha que tomar conta de mim. Eu perambulava por todos os cantos, travesso como qualquer menino normal e saudável de 3 anos de idade. Como eu disse, não me lembro de nada, mas me contaram que eu parecia gostar de importunar o velho Saul, o bulldog ancião, branco e coxo que era do meu pai. Foi o que me disseram, porque o animal era muito feio e não gostava de mulheres. Ele também não gostava de motos, e ficou enlouquecido quando Agnes chegou pela primeira vez, latindo e a atacando.
Ela o chutou para o meio do jardim, e ele saiu correndo, ganindo e indo se esconder nas dunas, reaparecendo apenas quando Agnes já estava completamente fora de cena, confinada à cama. A senhora Clamp insiste que meu pai devia ter dado fim ao cachorro muitos anos antes do ocorrido, mas acho que o bicho babão, de olhos remelentos e catinga de peixe, ganhou a simpatia do meu pai justamente por ser repulsivo. Agnes entrou em trabalho de parto na hora do almoço de um dia quentíssimo, suando e entoando o om para si mesma, enquanto meu pai fervia um monte de água e outras coisas, e a senhora Clamp enxugava a testa de Agnes, provavelmente contando a ela sobre todas as mulheres que sabia terem morrido ao dar à luz. Eu brincava do lado de fora, correndo para todo canto de shorts e imagino, muito satisfeito por toda aquela história de gravidez, porque aquilo me dava mais liberdade para fazer o que quisesse na casa e no jardim, sem meu pai para ficar me vigiando. O que eu fiz para irritar o velho Saul, se foi o calor que o deixou arisco, se Agnes realmente tinha chutado sua cabeça quando chegou, como disse a senhora Clamp, nada disso eu sei. Mas o molequinho descabelado, sujo e arteiro que eu era, pode muito bem ter feito alguma coisa ao animal. Aconteceu no jardim, num pedaço de terra que mais tarde meu pai fez de horta, quando ele entrou nessa história de alimentação saudável. Minha mãe ofegava e rosnava, empurrando e respirando fundo, já por mais ou menos uma hora, amparada tanto pelo meu pai quanto pela senhora Clamp, quando os três, ou pelo menos dois, imagino que Agnes pudesse estar ocupado o bastante, ouviram um latido furioso e um berro altíssimo e horrível. Meu pai voou até a janela, olhou para o jardim e, gritando, correu para fora do quarto, deixando a senhora Clamp espantada e sozinha. Ele correu até o jardim e me agarrou, levando-me de volta à cozinha e gritando pela senhora Clamp enquanto me colocava sobre a mesa, tentando estancar o sangue o máximo que podia com algumas toalhas. A senhora Clamp, ainda sem saber de nada e bastante furiosa, apareceu com o remédio que ele pedirá, quase desmaiando ao ver a bagunça entre minhas pernas. Meu pai pegou a sacola que ela trazia e mandou a velha de volta para minha mãe. Recobrei a consciência uma hora mais tarde, deitado na minha cama, medicado e sem sangue. Meu pai havia saído, com a espingarda que possuía, para procurar o velho Saul. Encontrou-o em alguns minutos, antes mesmo de sair propriamente da casa. O cachorro estava escondido perto da porta do porão, na sombra dos degraus. Ganiu tremendo, e o meu sangue jovem se misturou à baba no seu focinho pegajoso, os olhos remelentos se erguendo em súplica para o meu pai, que o pegou e o estrangulou. Agora, enfim, fiz meu pai me contar essa parte. E, de acordo com ele, foi apenas quando arrancou o último sopro de vida daquele cachorro que ouviu outro grito, agora vindo de cima, de dentro da casa, e era o menino Paul nascendo. Que tipo de ideias bagunçada, se estavam na mente do meu pai na hora de decidir, o nome não consigo nem imaginar, mas foi aquele o nome que Angus escolheu para o seu novo filho. Teve de decidir sozinho, porque Agnes não ficou por muito mais tempo. Levou 2 dias para se recuperar, demonstrou-se chocada e horrorizada pelo que acontecerá comigo, depois montou na moto e deu-o fora. Meu pai tentou impedi-la ficando no caminho, então ela o atropelou e estraçalhou sua perna, a caminho da ponte. Foi assim que a senhora Clamp se viu cuidando do meu pai, enquanto ele insistia em cuidar de mim. Ainda se recusava a deixar a velha chamar outro médico, e consertou a própria perna, mesmo que não perfeitamente, e por isso manca. A senhora Clamp teve que levar o recém-nascido para o pequeno hospital local, um dia depois que sua mãe foi embora. Meu pai protestou, mas, como a idosa fez questão de ressaltar, já era suficiente ter 2 inválidos em uma mesma casa, sem precisar se preocupar com os cuidados constantes de um bebê. Então, essa foi a última visita da minha mãe à ilha e à casa. Ela deixou um morto, um recém-nascido e 2 aleijados para sempre, de um jeito ou de outro. Nada mal para uma quinzena do fantástico e psicodélico, verão de paz, amor e gentileza generalizada. O velho Saul acabou sendo enterrado no morro atrás da casa, que mais tarde chamei de solo da caveira. Meu pai diz que cortou a barriga do bicho e encontrou minha genitália no seu estômago, mas nunca fiz com que ele me contasse que fim deu aquilo. Paul, naturalmente, era Saul. Aquele inimigo era, deve ter sido, esperto bastante para se transferir ao garoto. Por isso meu pai escolheu aquele nome para o meu novo irmão. Foi pura sorte eu ter descoberto isso logo e feito algo a respeito, ainda bem novo, ou só Deus sabe no que aquela criança poderia ter se transformado, possuída pelo espírito de Saul. Mas a sorte, a tempestade e eu o levamos até a bomba, e aquilo encerrou a história. Em relação aos animais pequenos, os ratinhos, camundongos e hamsters, estes tiveram que encontrar uma morte atolada na lama, para que eu pudesse pegar a caveira do velho Saul. Catapultei os animaizinhos sobre o riacho, na direção do lodo da outra margem, para que pudesse realizar alguns funerais. De outra forma, meu pai jamais me deixaria começar a cavar nosso cemitério de animais, então eles precisaram ir, abandonando esta vida, usando um traje infame feito de meia peteca de badminton. Eu costumava comprar as petecas na loja de brinquedos e esportes da cidade, cortando fora a parte de borracha delas para enfiar ali o relutante porquinho da Índia. De fato usei um deles, certa vez, para fazer valer o nome, mas eles eram muito caros e um pouco grandes demais. Empurrando-o pelo tubo de plástico, até que este se ajustasse ao bichinho como um vestido. Quando prontos, eu os arremessava por sobre a água e a lama para seu sufocante fim.
Depois os enterrava, usando como caixão as grandes caixas de fósforos que deixávamos perto do fogão, que eu guardava havia anos para usar de depósito de soldadinhos, casas de brinquedo e essas coisas. Disse ao meu pai que eu estava tentando arremessá-los até a margem oposta, no continente, e que aqueles que precisavam ser enterrados, os que caíram muito antes, eram vítimas de pesquisa científica, mas duvido que eu realmente precisasse dessa desculpa. Meu pai nunca se importou com o sofrimento das pequenas formas de vida, mesmo tendo sido um hippie, talvez por causa da sua formação médica. Mantive um registro, é claro, e segundo as anotações, precisei de menos de 37 destes supostos experimentos de voo antes que a minha pavelha de guerra, cavando a superfície do solo da caveira, batesse contra algo mais duro que o chão arenoso. Naquele momento, eu finalmente soube onde os ossos do cachorro estavam. Teria sido bom se tivessem passado 10 anos entre a morte do cachorro e a exumação do seu crânio, mas na verdade foram só alguns meses. De todo modo, o ano da caveira terminou com o meu velho inimigo sob o meu poder. Aquela cuia de osso saiu da terra como se fosse um dente muito podre numa noite tenebrosa de tempestade, lanterna e fincadora, a pá, enquanto meu pai dormia e eu devia estar fazendo o mesmo, e os céus tremiam com trovões, chuva e ventania. Eu estava tremendo na hora que levei aquilo ao abrigo, assombrado pelas minhas alucinações paranoicas, mas resisti. Coloquei o crânio nojento lá e o limpei, pondo uma vela na caveira e a envolvendo com magia pesada, coisas importantes, voltando todo molhado e com frio para minha cama quentinha e segura. Então, levando tudo em consideração, acho que resolvi bem, lidando com o meu problema da melhor forma possível. Meu inimigo foi morto 2 vezes, e eu ainda o tenho. Não sou um homem completo, e nada vai poder mudar esse fato. Mas eu sou eu, e considero isso compensação suficiente. Esse papo de queimar cachorro é pura besteira.